Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal CEO. Hoje estamos aqui com convidados muito especiais. Hoje nós vamos aqui falar sobre alguns temas, dentre eles estratégia no ecossistema digital. Temos aqui dois especialistas que têm muito para nos dizer aqui hoje sobre como é que é esse processo de ter uma estratégia digital, o que é realmente estar posicionado no digital de forma estratégica. Então nós hoje vamos aqui falar um bocadinho sobre isso. Eu sou o André, se não me conhecem, sou um dos hosts e estou aqui acompanhado da minha digníssima esposa, Eu sou a Yola. que é também host aqui do podcast. E hoje eu tenho aqui na minha frente o senhor Leonardo Leitão, mais conhecido como Léo. Ele é estrategista digital e especialista em gerir negócios que queiram estar no digital, portanto negócios digitais, e estou também aqui acompanhado da Juliana Loss, mais conhecida como Ju, e ela também é sócia do Léo. Eles têm outros negócios que não são necessariamente negócios digitais, mas hoje nós estamos aqui nesta mesa aberta para nós falarmos aqui um bocadinho, né, sobre aquilo que vocês fazem, e vamos começar mesmo por aí. Ou seja, passo a palavra para vocês. Apresentem-se um bocadinho, falem um bocadinho sobre vocês, sobre os negócios que vocês têm, sobre aquilo que vocês fazem. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite que vocês gentilmente nos fizeram para estar aqui hoje, e dizer que eu não vou me apresentar, porque eu acho que se é para a gente falar de digital, digital sem quebra de padrão, digital sem expectativa não existe. Então, se vocês tiverem interesse em a gente gerar valor, no final vocês procurem saber quem nós somos e a gente pode depois detalhar em um outro momento. Mas Começou o insight já aqui, pessoal. é isso. Minuto 1, acabou o podcast. Enfim. Não, mas é isso. Obrigado mais uma vez e vamos embora lá agregar valor aí para a audiência de vocês e para esse podcast incrível que está cada vez melhor. Bora lá. Super obrigada pelo convite. Um prazer enorme aqui estar junto com vocês, com esse casal maravilhoso. E vambora. Agora, é um podcast de casal esse, então, hoje, exatamente, né? por isso que eu falei de casal. Não, hoje esse aqui era para ser o episódio especial Dia dos Namorados, né? Pois verdade. Pois é. É verdade. Que aqui é em fevereiro. Olha, podemos pensar em algum próximo. Podemos Com certeza. refazer. pensar num tema específico. Yeah. E vai acontecer, sem dúvida. E, ok, então bora lá. Vocês têm experiência, não é? Vocês já fizeram lançamentos de especialistas no digital, e eu queria vos perguntar um bocadinho como é que é esse processo. Ou seja, para as pessoas que estão lá em casa e que estão-nos a assistir, há pessoas que têm um pouco de dúvida, né? Tipo assim, ok, mas eu quero estar no digital, mas de que forma é que eu posso estar no digital a gerar valor para as pessoas, né? Sim. Porque nós até conversámos hoje, mais cedo, aliás, que muitas pessoas acham que estar no digital é só simplesmente a gente, estou ali, faço uns postzinhos, faço qualquer coisinha e está tudo certo. E nós vemos que o mercado ele está a evoluir, e hoje nós precisamos de realmente estar ali de forma estratégica no digital. A minha esposa também quer corrigir para eu estar com a postura boa. É isso mesmo. Mas qual é a vossa opinião sobre isso? Se vocês também quiserem já começar assim a partilhar algumas experiências que vocês tiveram, por exemplo, a lançar especialistas, como é que é esse processo? Falem um bocadinho sobre isso. Acho que depende um pouco o que a pessoa ela tem para agregar, né? Se você é especialista em quê? Uma das principais coisas que a gente sempre conversa com as pessoas é: você precisa ser um real deal, você precisa ser algo real, tangível, né? Então, você tem uma profissão, você é bom nessa profissão. Por que você quer estar no digital? Você quer vender o seu serviço para outras pessoas. Então, essa é uma lógica completamente diferente de você se posicionar para você vender o seu serviço, ou vender a sua empresa, talvez. Uhum. E outra coisa é você vender formações, vender mentoria, ou ser um influenciador. Tem gente que talvez, às vezes, vai para a internet: eu não tenho uma profissão, eu não tenho um serviço, eu não tenho um negócio, mas eu sei que eu quero estar na internet e ser conhecido. Então, talvez o que você possa fazer é ser um influenciador, e aí você vai vender mídia. Você vai criar o seu próprio canal de televisão nas redes sociais. Boa. E complementando, assim, o que a Ju falou, uma grande questão que a gente vê hoje em dia é que a internet, né, principalmente as mídias digitais, elas realmente oferecem muitas oportunidades, e oportunidades que podem fazer com que pessoas comuns,
que dificilmente teriam uma ascensão na vida, tenham essa ascensão através do digital. E isso é muito atraente. Só que qual é o grande problema? As pessoas tomam posse dessa informação e acreditam que basta estar na internet para esse resultado vir. Só que não basta estar na internet para esse resultado vir. Você tem que ter realmente conteúdo, repertório e verdade para fazer alguma coisa com isso. Porque as pessoas querem utilizar a internet como meio para alcançar os resultados financeiros dela. Então, não importa o que ela vai vender. Virou uma Herbalife, virou o novo Uber. Eu costumo falar esse termo com os nossos mentorados. Hoje, o digital é o novo Uber. Não deu certo, desculpa quem é motorista de Uber, mas eu digo isso com a convicção de que nós temos hoje engenheiros, doutores, que estão dirigindo Uber. Então, a vida ficou difícil, escolhem esse caminho. A mesma lógica acaba acontecendo no digital. Só que o digital não comporta mais pessoas que queiram entrar apenas para poder fazer um dinheiro fácil. Por quê? Porque não é fácil e ele vai perder tempo e vai se frustrar. Vai se frustrar. Então, a lógica é, se você tem alguma coisa para oferecer, se você tem uma habilidade que é diferente do que a maior parte das pessoas, utilize essa habilidade, utilize o digital para você poder se apresentar e se colocar no mundo. Agora, se você só quer usar a internet para ganhar dinheiro, vai fazendo outra coisa, porque não é sustentável, não vai funcionar em longo prazo. Exato. E Exato. até e é engraçado, né? Porque nós que estamos aqui nesta mesa, nós de alguma forma trabalhamos, né? Nessa área estratégica dos negócios, nas estratégias de conteúdo. E é engraçado porque nós muitas vezes vemos pessoas, né, amor? Até mesmo negócios que às vezes nós temos possibilidade de trabalhar, etc. Que as pessoas acham que vão, eu vou contratar uma equipa de especialistas, vou fazer qualquer coisa na internet, nas redes sociais e vou ficar milionário. Aquela equipa ali, pronto, está ali toda a faturação do meu negócio. E eles vão salvar o meu negócio, né? Sim. E isso é uma... É uma falácia. É uma falácia, é uma falácia porque nós até temos que começar a ter um certo trabalho de gestão de expectativas, né? E dizer, Total. olha, o nosso trabalho vai sim colaborar para o desenvolvimento do seu negócio e tudo mais, mas nós não somos o salvador da pátria. Nós Exato. não vamos tirar o seu negócio de, sei lá, de uma quebra para estar a faturar milhões, né? Exatamente. Eu chamo isso de efeito Érico Rocha. Eu brinco com isso. Por quê? Porque quem conhece, né, o Érico Rocha é o criador da fórmula de lançamento que trouxe dos Estados Unidos, do Jeff Walker. E o que acontece é que as pessoas, quando veem os resultados que elas podem alcançar com o digital, elas ficam extremamente atraídas. Só que para o Érico Rocha e outros especialistas como ele vender esses serviços, eles não podem contar os ônus, eles só podem contar os bônus. Porque se alguém soubesse o que ele tem que passar para alcançar os resultados que são oferecidos para fazer o tal Ninguém 6 em fazia. 7, ninguém entraria. Aliás, se alguém soubesse o que é necessário para você ser um empreendedor de sucesso em qualquer área, ninguém empreenderia. Exato. Então a lógica é, ele precisa ocultar o lado sombrio, porque se ele fizesse a verdade de contar tudo, ninguém compraria o produto dele. Então o efeito Érico Rocha, que as pessoas acham que é comprar o curso dele, abrir um Instagram e no dia seguinte estar dirigindo um Porsche. E é muito distante disso. Assim como abrir um negócio, né? Por exemplo, a gente tem outro negócio que é um coworking no Brasil, que é, simplificando, que é um coworking, mas é um ambiente onde você utiliza ali um endereço para você abrir a sua empresa sem ter que ter uma infraestrutura toda própria sua. E a principal razão pela qual as empresas encerram um contrato com a gente é porque elas quebram. Porque é a ingenuidade de achar que é simples você ter um negócio, que é simples empreender, que é só abrir uma empresa, os clientes vão aparecer às chuvas, meteoricamente, você vai ficar acontecer um rico, milagre. e daqui a pouco você vai ter sala, e daqui a pouco você vai ter... eu chamo de um otimismo ingênuo. Porque as pessoas não se preparam para isso. Elas sonham, mas elas não entram com o caminho para você chegar até lá. Exato. E isso não só no digital, mas em Em qualquer modelo de negócio. Porque hoje nós estamos extremamente inseridos no digital porque não tem mais opção. Nós gostamos disso, nós somos bons no digital, mas nós estamos envolvidos com negócios. Para mim já não existe mais uma coisa que se chama negócios digitais. Exatamente. Porque hoje, se o negócio ele não está digitalizado, esse é um negócio que ele está fadado ao fim. Então, a gente já não faz mais essa separação. Mas a grande questão é, qualquer negócio tem uma jornada. E aquele que entra achando que vai ser fácil, vai ser do dia para a noite, essa pessoa vai se frustrar e ela provavelmente vai voltar para o mercado de trabalho tradicional muito em breve, porque ela não está preparada para enfrentar esses desafios que virão. E a gente falou muito agora sobre a questão dos vendedores de sonho e das pessoas que vendem uma... Lá tá, o efeito de que as coisas todas são fáceis e é muito barato. Sim. Porque o maior argumento que a gente escuta de vendas para um empreendedor que precisa investir no digital para ganhar mais alcance, para ganhar mais posicionamento, não,
A internet é a melhor opção porque ela é a rua mais movimentada do mundo e ela é barata. Não é mais. Não mesmo. Passou o tempo em que foi muito barato estar na internet. Hoje já não é mais. Mas é claro que não é comparado a uma televisão. Antigamente as pessoas... Eu acho que o que as pessoas falam muito, tipo, é barato porque elas estão comparando com a mídia tradicional. Então, imagina que se você comprar uma inserção, pelo menos aqui em Portugal eu não sei, mas, por exemplo, no Brasil, você pagar uma inserção para Globo, que é a principal mídia que tem no Brasil, de 15 segundos, são milhões. Só que o negócio local, ele nunca ia investir na televisão. Então, Exatamente. Então, tipo, eu acho que a comparação que essas democratizou. pessoas fazem é gratuito você ter uma conta de uma rede social, você postar algo, mas o que é gratuito? Gratuito é você não pagar alguém? Ou e o teu tempo? Porque, assim, tem uma bifurcação. exato. Se você quiser fazer tudo sozinho, tudo bem, mas você vai até um certo momento. Você não consegue fazer isso sustentavelmente. Exatamente. E se não você vai precisar pagar alguém. Ou é o seu tempo, ou É o seu você dinheiro. Perfeito. E agora, Ju, tocaste aí num ponto muito tópico que nós gostamos também muito de falar sobre isso, que é a cena de nós temos um negócio que não depende de nós, né? E nós até falámos sobre isso. E, na vossa opinião, vocês que já têm uma experiência, já têm uma empresa no Brasil e tudo mais, e estão agora a ascender-se aqui para Portugal, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas qual é a vossa opinião sobre uma pessoa que... Vamos imaginar um cenário, um empreendedor ou um empresário que até tem algumas pessoas na equipa, mas que ele está ali completamente envolvido no operacional e ele sabe que aquilo não é bom porque lá está sempre a apagar fogos e Sim. tudo mais. Qual é o vosso conselho assim que vocês dão para essas pessoas que querem começar a sair da operação e começar realmente a criar um negócio que não dependa delas? Qual é o vosso conselho? Porque hoje vocês podem dizer porque vocês já têm um negócio Sim. assim, né? Sim. O primeiro ponto que eu diria, André, eu vou dar um passo antes da sua pergunta, que é assim, antes de você abrir um negócio, a pergunta é, você montou um planejamento e que nesse planejamento fique claro que é viável vocês terem dividendos e ainda assim saírem da operação? Porque tem muitas pessoas que elas enxergam uma possibilidade de abrir um negócio, mas elas não fazem essas contas. E aí, quando eles se percebem, depois de um ano, ele vai olhar o faturamento da empresa, ele vai olhar a expectativa do negócio, e é impossível ele sair da operação e contratar alguém para fazer o papel dele, porque a matemática não bate. E se ele tivesse feito essa análise antes, ele poderia ter decidido, eu vou abrir uma outra coisa. E fim. Só que quando ele vê, ele já está preso, ele virou escravo do próprio negócio dele, ele ao invés de ser dono de um negócio, ele é funcionário do próprio NIF empresarial dele. Yeah. Ou seja, ele não tem mais alternativa, porque a única alternativa é fechar a empresa, porque ele não consegue sair da operação. Então, não é questão de, fatura mais, que aí ele vai poder sair da operação. Não, tem negócios que ele tem um teto. Se você, por exemplo, abrir um quiosque de milkshake num shopping, o fluxo de pessoas possíveis que passam ali é limitado. Chega num teto, ele não vai aumentar o faturamento dele em relação àquilo. Então, ele não vai sair da operação. Ele não abriu uma empresa, ele abriu uma prisão para ele mesmo entrar. Autoemprego. Então, André, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, antes de tudo, analise se aquele modelo de negócio que você está abrindo atende às suas expectativas enquanto indivíduo. Vocês são um casal, uma família, querem ter filho? Daqui a 5 anos, como que vocês querem estar? Porque se você tem um negócio em que você não consegue sair da operação, você também não vai conseguir ter filho. Porque se você tiver que ter filho, você vai ter que ter babá. E aí, ou você vai ter o dinheiro para pagar babá, ou você vai ter o seu filho sendo criado por uma babá. Quer uma babá, né? E se é que você quer uma babá. Muita gente não Exato. quer o filho sendo criado por uma babá. Exato. Então, a grande questão dê um passo antes, faz uma análise, faz um planejamento, não sai abrindo um negócio, não sai tocando alguma coisa. E para quem já iniciou, que é a tua pergunta, e já está nesse movimento, todos os dias passam na nossa frente oportunidades que parecem oportunidade, mas na verdade são distrações fantasiadas de oportunidade. E a pergunta que a gente se faz eu e a Ju, a gente praticamente tem um post-it no espelho, que são os nossos critérios, e que a gente olha e fala, esse negócio, ele é viável de funcionar sem que nós estejamos na operação em X tempo, porque a gente não tem problema em trabalhar 10, 12, 14 Faz horas parte por do dia. processo. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu tenho que acordar com a convicção de que é naquele momento, de que daqui a um ano ou 2 anos eu já não vou precisar mais. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta esse modelo de negócio, ele é escalável? Ou seja, ele minimamente me dá uma possibilidade de ter um faturamento que eu consiga tirar dividendos interessantes sem me envolver na operação? Se a resposta for sim, provavelmente não é uma distração. Então essa é a análise que a gente faz sempre.
Perfeito, ótimo. Só ótimo explicando ponto. aqui com muita simplicidade o que são dividendos, porque tem muita gente que é nova no empreendedorismo, então não sabe. Dividendos é basicamente uma parte do lucro da empresa que é dividido entre os sócios ou vai ficar de volta na empresa. Então, isso que são os dividendos. É. É Muito bem. E você falou, eu me lembrei do Flávio Augusto, que trouxe um conceito agora, que ele mesmo ainda não tinha... Ou foi o Flávio Augusto ou foi o Caio Carneiro, mas enfim, um dos dois, acho que foi o Flávio Augusto, que ele trouxe um conceito de que dividendo é a ajuda de custo do empreendedor. Mas por que ele diz isso? Porque o Flávio está num momento de pensar em equity. Para quem não sabe o que é equity, é o valor do negócio que está acima daquilo que hoje já se gera. Uhum. Tem a ver com expectativa de faturamento futuro, possibilidades de venda, valor de marca e coisas do gênero. Então ele quer dizer assim, que para de ficar querendo sacar o seu dividendo e pensa em equity, pensa em quanto aquilo pode gerar lá na frente. Só um parênteses para trazer isso, porque tem gente que também está aqui pensando, mas quanto que eu vou tirar no final do mês quando abrir um negócio? Tem negócio que foi feito para você não tirar nenhum euro. Exato. Tem negócio que foi feito para você simplesmente vender esse negócio lá atrás e faturar na venda do negócio, por Exato. exemplo. Exato. A questão é que o que eu vejo hoje é que muitas pessoas não pensam no longo prazo. É o digital, e aí eu vou ter resultado rápido. É barato e resultado rápido. E não é assim. E aí, às vezes, a gente tem pessoas que vêm falar com a gente, porque criar conteúdo dá trabalho. Sim, é trabalho. Trabalhar dá trabalho, ponto. Sim. Não tem essa opção de, vou fazer que vai dar pouco trabalho. Não vai dar pouco trabalho. E depois é assim, a pessoa quer empreender, e aí ela deduziu que na cabeça dela aquele valor vale o trabalho dela, e aí ela pensa que porque ela diz que sim, aquele é o valor, ou é menos ou é mais. Uhum. E aí ela fala, agora eu já tenho um negócio. E aí depois passa um ano, e a pessoa tá ali naquela monte de trabalho, entra naquele ciclo vicioso que a gente conhece, que é trabalho, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho muito trabalho, não consigo sair disso. Sim. E aí fica sempre nessa roda. Só que aí a gente entra naquela questão que tu já falou, que é, a pessoa já entrou nesse ciclo. Vocês, na visão, assim, que já trabalharam com alguns empreendedores, enfim, já conheceram muita gente. Qual é a chance dessa pessoa quebrar e ir para outro emprego ou abrir outro negócio, ou ela persistir em mudar o modelo de negócio? O que vocês acham que seria a decisão mais... Depende, sabe? Depende do momento de vida. Porque aquela pessoa, por exemplo, tem gente que tá empreendendo porque tem conta pra pagar. Né? Os boletos, Os boletos não param de não chegar. param de chegar. Eles não tiram férias. Exato. Né? A gente tenta tirar, mas os Poderiam, boletos- né, mas... Poderiam, mas não tiram. A Iberdrola continua cobrando lá. Tá Exatamente. tudo certo. Então, assim, depende do contexto da pessoa, depende do momento de vida, do que ela tá passando, o que ela precisa ali resolver. Tem gente que, por exemplo, não tem filhos, tem gente que precisa ajudar os pais ainda, ou tem gente que tem filhos e precisa ajudar os pais, então não é só assim mesmo, então depende um pouco do contexto de vida. Mas, dependendo das habilidades que a pessoa tem, ela pode dar um passo para trás e pegar um papel e uma caneta, e eu convido você a fazer isso, pegar um papel e caneta e falar, tá, como que funciona o meu trabalho hoje? Qual é a oferta que eu ofereço para os meus clientes que eu conseguiria trazer outras pessoas para dentro da empresa, que talvez eu ajustasse ou o meu serviço, aumentando um pouco o quanto eu vou cobrar. Montar uma fotografia o que é necessário para que eu tenha menos mão na operação e eu consiga botar mais pessoas para me ajudar. Uhum. E aí eu falo assim, essa oferta, ela é validada no mercado? As pessoas pagariam por isso? Se pagariam, vale a pena. E aí é só uma questão de montar um plano e ir passo a passo dando os próximos passos. Não vai ser do dia para a noite também. Claro. Então vai vir uma pessoa, você vai dar o próximo passo, você vai provavelmente ajustar, porque é a primeira vez que você está liderando alguém, não é tão simples assim se você nunca fez isso, e assim sucessivamente. Agora, se a pessoa está num momento de uma situação de vida muito complicada e ela não consegue nem fazer isso, talvez o melhor vai ser funcionário de uma pessoa e comprar habilidades. Uma coisa que eu acho que as pessoas não fazem isso intencionalmente quando você vai trabalhar para alguém, você não está ali procurando dinheiro. Você está procurando as habilidades Exatamente. necessárias que você precisa para ser um melhor profissional. Estão te pagando para aprender. Você não está te pagando para aprender. Exato. Então, o que é melhor do que isso, você recebe e você tá se desenvolvendo. Então, é o que eu faria. Eu iria para um lugar, compraria tempo e habilidade para
pensar como que eu volto, então, para montar o meu negócio, pensando Uhum. qual é a oferta necessária que eu preciso botar no mercado, que tenham pessoas no meu time que precisam me ajudar. E só complementando que quando a Iola pergunta, né, se a pessoa desiste ou se ela insiste, eu acho que a grande lógica dessa análise, Iola, é você olhar e dizer assim, esse negócio é viável, mas eu simplesmente estou de saco cheio, Uhum. Também. ou esse negócio ele não é viável, mesmo que eu esteja motivado. Uhum. Ou eu tô de saco cheio porque ele ainda não me dá dinheiro. Porque ele ainda não dá dinheiro e eu não estou sendo persistente, estou Exato. acreditando nas promessas das pessoas que têm resultado teoricamente rápido e fácil. Porque acontece uma coisa muito louca que quando a gente fala de internet, você tem aquele seu amigo da universidade que você não vê há 5, 6, 10 anos. E aí num dia ele faz um post com o Porsche dele e você fala, caramba, tá todo mundo dando certo na vida e eu ainda não dei. E aí você acha que o Porsche dele foi comprado no dia seguinte que você saiu da universidade com ele. Só que você tem 5, 7, 10 anos que você não vê. Você não sabe o que ele fez. Você não sabe qual foi a luta. O Marcos Paulo, que trabalha com o Pablo Marçal, ele diz uma coisa muito interessante, que ele fala assim, essa Ferrari aqui, ela é apenas a manifestação do esforço que as pessoas não viram. Uhum. Então, assim, não é um ato de ostentação, mas aquilo ali é a materialização Todo do sacrifício. sangue que ninguém vê, porque as pessoas só querem ver Exato. as facilidades, mas não, isso aqui é a materialização do que eu tive que fazer enquanto estava todo mundo dormindo, enquanto estava todo mundo descansando, enquanto estava todo mundo indo pra balada. É porque essa cena do digital também tem muita. Lá tá, todo mundo tá falando o que quiser, né? Sim. Todo mundo é especialista de. Coloca o microfone de podcast, todo mundo é especialista. Claro. E aí é aquela coisa. É fácil, é rápido, é barato, logo vou fazer. E aí é aquela coisa. Agora é demonizado sermos trabalhadores para alguém. A gente não pode desistir se formos empreendedores. A gente não pode voltar a vender hora de forma nenhuma. Por quê? Porque uns vendem hora, outros compram hora, e afinal aqueles que ganham o jogo e aquela parada toda que a gente conhece, que no final das contas clica no link e compra meu curso. Boa. Arrasta pra cima. Arrasa pra cima. Só que o que as pessoas não entendem também, que às vezes são jovens, como eu e o André, ou até mais jovens, que têm ali seus 18, 19 anos, ou até menos, não tem experiência, não sabe, Não tem sabe repertório de nem, vida. não sabe nem o que quer. A recém Sim. aprendeu a limpar a bunda. Sim. Tipo, sabe? E se for fazer uma análise minuciosa, ainda não aprendeu direito. Léo, seu Léo. Boa. Pois, exato. E aí tu imagina, o Bruninho lá olhando. Não é nada contra ti, Bruninho. Aqui é ao vivo, aqui é ao vivo. Isso pra dizer o quê? Que o cara quer sair ali da escola com 18 anos, entrar na faculdade, quer sair milionário. Yeah, Com a mansão, com a vida super bem resolvida e já tinha logo a seguir. Sim, aí vê lá a Finchland lá no... a casa do Lá em Thiago Finch. Los Angeles, lá, né? que é só casa... Nem pode mais construir casa daquele jeito. Mas o cara já tá lá há muito tempo fazendo as coisas. Sim, E sim. uma coisa, desculpa te cortar, mas uma coisa também muito importante que eu acho que lá está, nós muitas vezes temos que nos policiar por causa disso, nós empreendedores, porque às vezes nós deixamos que o nosso ego nos bloqueie e nos permite fazer às vezes uma mudança que nós temos que fazer, né? Porque às vezes custa se calhar para os empreendedores dizer assim, poxa, eu tentei empreender numa coisa, tentei desenvolver um negócio, mas não deu Falhei. certo, fali, quebrei. É um bocadinho complicado, porque a pessoa colocou energia, colocou Claro. sacrifício, noites que não dormiu para fazer aquilo dar certo e aquilo não dá e ainda ter que admitir, né? E Realmente. muitas vezes era o sonho da pessoa. Exatamente. Porque quando não era o exatamente. sonho, talvez seja até mais fácil de digerir isso. Mas quando é o sonho e a pessoa se apaixona por aquilo, é muito complicado. Aí pode sim virar, às vezes, até, na ciência, um termo, tentar não ser um termo pesado, mas vira quase um túmulo da pessoa. Uhum. Sim, sim. Porque ela vê que todo o sonho, tudo aquilo que ela imaginou, tudo aquilo que ela Exato. sonhou, tipo, eu não realizei, eu acabei com o meu sonho e tá lá, é isso. Yeah. Marcou a minha Exato. vida. A Iola trouxe um ponto que foi a questão da desistência, né? Quando saber, talvez, o momento de desistir, etc. Nós nunca, talvez tenhamos desistido de projeto porque viu que não valia a pena. Mas aí eu mudaria a palavra. A questão não é desistir, não é sobre desistir, é sobre entender, é sempre assim. Qual é a fotografia que eu quero na minha vida? Eu não quero a mesma coisa que todo mundo quer. Exato. Então, A eu mudança de quero. rota. Exato. Se eu tenho uma fotografia do que eu quero pra minha vida, o que é importante pra mim, então os projetos precisam atender alguns
a projetos, negócios, qualquer ideia mirabolante, precisam atender alguns critérios, Exatamente. né? Sim. Então, a pessoa vem, por exemplo, acho que deve ter um ano isso, não me lembro mais. Veio um rapaz conversar com a gente, tem uma oportunidade genial, que não sei o que não sei o que lá, e porque a gente vai ficar rico e tal, não sei o que. Aí a gente, assim, tipo... Léo, eu já tô rico. E a gente, com aquela cara meio blasé, assim, sim, conta mais sobre isso e tal, não sei o quê. Aí a pessoa ia desenvolvendo e tal, mas assim, do nosso lado, a gente enxerga com os nossos olhos que é ingenuidade, esse otimismo ingênuo, sabe? Mas, acabei até me perdendo o que eu tava falando, mas, esqueci, gente. Desculpa. Tá, é que assim, tem que dar um desconto porque eles estão a fazer 3 lançamentos nesse momento, tá? E ainda vieram aqui gravar esse podcast, então assim, Desculpa. bora lá, vamos dar uma... Eu ia usar o termo pra Ju que deu branco, porque ela tá olhando pra esses dois Pois brancos. é, Deu olha branco só. aqui, exato. Passou. Não, mas assim, o que eu ia dizer de fato, Iola, é que sobre essa parte da desistência, as pessoas elas têm uma loucura de se apaixonar pelo seu produto. E isso é uma coisa incrível, que a gente vê assim. A concepção de um produto ou de um serviço, ela é quase como o nascimento de um filho. Você já viu aquela expressão que não existe filho feio? Todo filho... Você olha... Quase todo filho é feio, né? Porque Você nasce com esse joelho. Você olha aquele bebezinho assim, a pessoa fica mandando foto no WhatsApp, falando, nossa, olha o neném. Gente, que criança horrorosa. Mas a mãe acha lindo. Ela tem o dever de achar, Ela né? tem o dever de achar lindo. Então, é a mesma coisa na criação de um produto. As pessoas se apaixonam pelo desenvolvimento do seu produto. Porque aquilo é quase um filho, né? É quase um filho, porque é uma concepção. E aí, naquele momento, ela não percebe que ela tá tão apaixonada que ela não vê que o produto não é viável. É que às vezes até a gente casar, né? Assim, tipo, a pessoa Sim, se apaixonou, viu que aquilo ali... Não viu, porque tá apaixonado. exato. Aí casou, e aí depois... se transformou. Não é assim. E aí, Boa assim, que a minha esposa fez uma escolha... da melhor possível, né? Não, mas é que tu é muito inteligente, já te falei isso. É, sim. Tu me escolheu como mulher, é claro que tu é muito inteligente. Como é óbvio. Olha o nome do podcast, Casal CEO, né? Eles têm que valorizar um ao outro, tá certíssimo. Certíssimo. Mas o que eu ia concluir só sobre esse ponto é, a pessoa se apaixona pelo produto, mas ela não se apaixona pelo cliente. Uhum. Então eu gosto de um termo que os negócios eles precisam ser clientocêntricos, ou seja, eles precisam girar em torno do cliente. Exato. Mas girar em torno do cliente não é você ser submisso Escravo do à cliente. filosofia do cliente, não é isso. Mas é você sentir que o cliente ele é o elo mais importante daquilo que você tem para oferecer. O seu produto não é o mais importante. O seu cliente é o mais importante. E ele vai te dizer sobre aquele produto, inclusive a viabilidade dele. Uhum. Agora, as pessoas apaixonadas pelos seus produtos, elas não aceitam feedback, elas não modificam os produtos delas e elas estão vendendo para elas mesmas. E sabe qual é o problema? Esses empreendedores, eles viram artistas. Conhecem essa concepção de artista? Yeah. O artista é aquele que não se importa de fazer um belo quadro ou de tocar uma música e ficar na porta de um metrô. A gente vê muito isso no Brasil com um chapeuzinho para alguém Uhum. colocar dinheiro em Com cima. amor é pela O obra. artista, Exato. ele é um amador, ele ama aquilo que ele faz, ele tá ali para enaltecer o próprio ego dele. Amador, né? Ele É ama um aquilo- amador, mas é Perfeito. isso. E ele fica ali esperando uma moedinha, etc. Tem muitos empresários que estão vivendo exatamente como um artista. Yeah. Só que talvez ele tenha dado sorte de que o produto dele pode ser um pouco mais bem valorizado do que a moedinha dele, mas ele continua sendo um artista. Por quê? Porque ele ama o produto dele, ele não está disposto, ao invés de tocar a ópera, passar da ópera pro funk, porque o funk tem mais público. Não, ele tá apaixonado pela ópera dele. Vai continuar sendo um artista e daqui a pouco tá tocando no metrô. Exato. Então essa é a lógica que eu acho que é o momento de desistir. Não é Uhum. desistir do empreender, mas é desistir da concepção de que É. aquilo que ele tá fazendo talvez não funcione. É que no fundo, Perfeito. a gente volta na história do ego, né? O ego, ele é um dos piores inimigos, não diria só do empreendedor, mas do homem, Do de um ser modo humano, geral. né? Com toda Ser humano. certeza. Porque Pra tudo. Pra tudo. a comparação vem do ego, a inveja vem do ego, a não desistência vem do ego. Então, às vezes, as pessoas, elas estão controladas pelo próprio ego e elas ficam tanto assim que elas ficam cegas. É verdade. Sim. E aí, depois, a gente tem pessoas que o negócio não é viável. Não vai funcionar. Tipo, a gente tá lá na startup, a gente às vezes vê muitos projetos de muitas pessoas e a gente vê que aquilo ali não tem. E é engraçado porque esses projetos que nós vemos, esses startups, projetos, as pessoas São vendem projetos, porque aquilo- não são startups que não tem nem viabilidade sequer pra funcionar. É exato, porque Não. muitas vezes são pessoas que elas nem têm sequer um modelo de negócio ou não sabem. A gente
a semana passada perguntámos a uma pessoa que está a iniciar um projeto e tudo mais, e nós perguntámos, ok, qual é o teu cliente ideal? Eu não sei. Mas como é que tu queres, como é que vais direcionar então o teu produto? Tu vais ter packs, porque era uma prestação de um serviço. Tu vais ter packs, como é que vais vender? Eu não sei, ainda estou a ver. Então, assim, é uma coisa muito embrionária que às vezes a Sim. pessoa está ali e aquilo não... né? Não tem pernas pra andar. E não É. vai andar. Só que se tu chega pra pessoa às vezes e fala, isso não vai funcionar. Ela não aceita. Não. Não, É. Tanto que a gente nunca fala. No início a gente às vezes, não, isso aqui não vai funcionar, porque a gente, talvez na nossa também construção de entender que todo mundo tem um tempo. Uhum, uhum. E tem um tempo também da pessoa trabalhar aquele desapego na cabeça dela. Uhum. Porque assim, o que acontece? Todos nós, qualquer profissão ou qualquer faculdade que façamos, a gente aprende a habilidade pelo qual você seria funcionário por isso. Uhum. E não empreendedor. E não empreendedor. Exato. Então, quando você vai abrir um negócio e você precisa pensar um negócio com a viabilidade daquele negócio e não daquele know-how que você aprendeu na faculdade, na pós-graduação, qualquer curso, é outra coisa. Então, você precisa empacotar uma solução com pessoas, porque no negócio não é só você que vai estar presente. Qual é a solução que esse cliente necessita, se tem match com aquilo que você tem para oferecer. Isso vai ser validado pelo mercado, que às vezes Sim. muitos profissionais saem da faculdade, de uma formação, pensando nossa, eu me apaixonei por aquela matéria. E aí, eu sou muito bom nisso. Então, eu vou desenhar um serviço nisso e todo mundo vai querer comprar de Yeah. mim. E aí, Isso, você vai pro mercado, não necessariamente as pessoas querem aquilo. isso também acontece no oposto, né? Que ao invés de ser as pessoas saem da faculdade, mas quando a gente fala também do digital, e quando alguém sim, vai a abrir um lógica é a negócio mesma. digital, vai ser um especialista de uma área, a pessoa acha que simplesmente ela ter uma expertise já é o suficiente para ela ter sucesso no digital. Então, por Não é. exemplo, é uma pessoa que tem um método de alimentação revolucionário para que a pessoa perca peso. Uhum. E ela acha que ela vai para o digital e vai dar certo. E não vai, não é simples assim, porque são múltiplas competências necessárias. O fato de você ter um método ou o fato de você ser um bom profissional não faz com que você seja um bom profissional no digital. Uhum. Porque no digital você precisa ter habilidades de comunicação, você precisa conhecer a sua audiência, você precisa ser um criador de conteúdo de excelência, você precisa melhorar a persuasão, você precisa ter estratégia Você de precisa conteúdo. desenvolver, né, Você múltiplas tem que habilidades. desenvolver tantas habilidades que grande parte das pessoas acabam desistindo. Então, esse também é um problema do digital. A pessoa acha que ela dominar um assunto, ela ser expert em algo, já é o suficiente para ela dar certo no digital. E é só a pontinha do iceberg. E aí esse é o motivo também de frustração de muita gente, que é o quê? Sim. Mas o fulano nem sabe tanto quanto eu e tem muito mais sucesso. Perfeito. Mas é que há muitos anos já que a vida não funciona assim, que não é o melhor que vai vencer. Não é mesmo. Nunca Sim. foi. Não é à toa que se a gente vai falar pra alguém sobre um hambúrguer bom, a pessoa vai lembrar logo do McDonald's e não da hamburgueria da cidade. Por quê? Claro. Sim, Porque é o McDonald's. exatamente. Todos nós conhecemos algum hambúrguer que é muito, Muito melhor do melhor. que o McDonald's. Yeah. Só que a grande coisa é, qual deles vende mais? Sempre será o McDonald's. Por quê? Porque o mais lembrado é aquele que mais vende. Uhum. Exatamente. E essa é uma estratégia que grandes empresas usam e que no digital precisa existir também, que é esteja presente e faça-se presente. Mas acredite, isso não é o suficiente para você ter resultado. Uhum. Mas já é, digamos aí, o início da jornada. Sim. Yeah. E Não aí- estar lá não é opcional. E uma outra perspectiva é que, assim, não é ser só conhecido. Assim como o Léo falou, de que você tem que ser bom, você tem que ter uma metodologia, você tem que ter um know-how ali. Esse é o mínimo. Tipo, é a régua mínima para você dar certo. Se você Uhum. quer, eu quero uns 100 mil euros, eu quero 1 milhão de euros, tudo bem. Só que, pensa só, quanto maior o seu sonho, maior a régua. Uhum. É sempre essa proporção. Então, você tem que ser, sim, muito bom. E, além disso, você tem que desenvolver novas habilidades. Porque também não adianta, tipo, uma pessoa que já tem notoriedade, pensamos assim, Uhum. já tem uma boa audiência, não quer dizer que essa pessoa vai conseguir vender. Não Porque mesmo. Uhum. nem todo mundo que cresce e forma uma audiência, ela tem um know-how para vender. Yeah. E aí, você também não vai chegar nos dígitos ou no sonho que você quer. Uhum. Porque se você entrar numa linha que você só forma essa audiência, achando que você ter pessoas que te seguem, você vende qualquer coisa, isso é também uma falácia. Então, é essa composição dessa nova fotografia, digamos assim. Você ser muito bom
e também ter a capacidade de desenvolver uma audiência e desenvolver essas habilidades para conquistar essa audiência. É fundamental e é engraçado e também para o pessoal que nos está a assistir que nós estamos aqui a comparar dois grandes, é um paradoxo, porque temos de um lado uma pessoa muito apaixonada por aquilo que faz e eu quero empreender porque eu tenho um sonho, porque não sei o quê, e temos um outro lado também mais de planear, porque é muito importante. Não adianta nós termos um sonho, uma paixão, se isso não é também acompanhado de um bom planeamento, de decisões também racionais, ok, será que o meu negócio tem viabilidade? Será que eu estou a acertar o meu público? Enfim, então todas essas questões são muito importantes e lá está, tudo isso acaba por ser o quê? A estratégia do negócio que é fundamental, né? Para as coisas acontecerem. Né? É a clareza. Exatamente. E uma coisa que eu acho que tá muito diferente hoje é que hoje eu acho que não há mais espaço para amadorismo. Uhum. Seja independente de digital, seja você montar um negócio ou, físico, né, pensando assim, ou você fazer alguma coisa no digital, a régua tá cada vez mais alta. Tá. Então, não é mais simplesmente vou arriscar e não vou pensar em nada. Talvez 5, 10 anos atrás, não tinha mais espaços que você conseguiria fazer de uma forma mais amadora. Hoje, é cada vez mais arriscado. Yeah. Os recursos estão cada vez mais desafiadores. Sim. A atenção das pessoas está cada vez mais desafiador. Então, eu acho que o principal aqui é realmente o planejamento, mas sempre fazendo esse autodesenvolvimento se eu tenho uma formação, se eu tenho um curso, se eu tenho um know-how, quais habilidades ainda faltam para eu conseguir ser esse dono de negócio que eu quero ser? Yeah. Exatamente. Essa é a pergunta Perfeito. que poucos se fazem. Yeah. Perfeito. Pois é, aquela coisa do... Acho que o principal de tudo isso é a gente manter um ego baixo. Eu sempre falo muito sobre isso, até na minha rede social, no Threads, eu uso muito Threads. E eu falo muito sobre o ego do empreendedor. Porque... O ego do ser humano. Exato. Exato. Porque ele mata demais qualquer possibilidade. Porque é o de não funcionar, é o de funcionar, é a hora de saber que o cliente tá certo. Às vezes o E cliente... admitir que tá... E admitir, né? Exato. Porque às vezes o cliente chega reclamando de algo que o cliente tem razão. Sim. Só que lá tá, o empreendedor apaixonado não aceita. Só que é aquela coisa, eu prefiro manter o meu negócio. Aliás, e voltar a criar um negócio sustentável. Porque eu vou colocar o meu ego no lugar que ele tem que estar. E vou ouvir o que o cliente tá falando, vou aceitar esse feedback e vou melhorar. E corrigir, né? Exato. Ou eu vou ficar com o meu ego e vou ficar pobre. Exatamente. Porque, tipo, As duas coisas muitas vezes não encaixam. Exato. Porque aí depois, isso foi engraçado agora que eu lembrei. As pessoas falam, porque quem tem dinheiro é orgulhoso, quem tem dinheiro é arrogante, não sei o quê. A verdade é que a maior parte dos pobres que são egocêntricos e orgulhosos. Por quê? É porque o orgulho não tem a ver com dinheiro. Ele tem a ver com Com a pessoa, a né? pessoa, né? Claro. Com a falta Exatamente. daquele ego. Mas Porque assim, o ego, ele não é o nosso inimigo. Exato. Ele faz exato. parte de nós. Sim. Mas a grande questão é ele mal trabalhado. Então, por favor, vá para a terapia, sabe? Independente se você quer ter negócio, se você quer ser apenas um funcionário, eu não demonizo ser funcionário. Ter negócio não é para todo mundo. Não. Não Exato, acredito. Não exato. acredito. Não é para Não é. todo mundo. É árduo. Você precisa muito além do que resiliência. Você precisa ser antifrágil. Uhum. Mas é porque, assim, é uma bomba todos os dias. A gente não mata um leão por dia. São muitas vários. bombas todos os dias. Yeah. Elas não param de acontecer. E E você tem que essa é a- rebolar pra fazer acontecer. E essa é a acabou. vida do empreendedor. Tipo, não é aquela coisa do, se eu me organizar, Não. não. Vai acontecer sempre Mesmo todo dia. organizado, vai É. ter alguma coisa e a gente vai ter É, que... eu acho que é um momento de plantio e um momento de colheita. Então, assim, antes Sim. de ficar bom, vai ficar muito ruim. Yeah. Exato. Então, para você construir uma carreira empreendedora em que lá no final você vai ter aí sim um conforto e tranquilidade, antes você vai ter que ter ruído muito osso antes de comer o filé. Então, Mas o que eu essa é a quis lógica. dizer é que não, às vezes a pessoa pode achar que assim, então vai ter a fase difícil, eu vou entrar, vou ter o meu negócio, vai ser muito difícil, aí eu vou chegar em tal etapa e vai ser cruzeiro, né? Aquela, tipo, tranquilidade. Não, a vida é imprevista. Na nossa vida, você vê, Sim. a gente perde um parente, o filho adoece, O a próprio gente precisa contexto, se né, do mudar. país, o Claro, governo. Chove, gente. Aconteceu, acho que foi esse ano, uma catástrofe que choveu aqui, choveu na Espanha, quantas pessoas, infelizmente, morreram. Então, infelizmente, a vida em si
puxa-tapetes. Sim. Yeah. E nós precisamos ter nosso equilíbrio emocional, trabalhar nossa antifragilidade para sobreviver independente de qualquer coisa. Exato. Então, se a vida acontece, o negócio também acontece. Então, E eu tenho uma filosofia um pouco diferente dessa do mercado atual de fique milionário, crie um negócio milionário, etc. Que a minha lógica ela é um pouco mais matemática, que é assim, qual é a probabilidade de você, não é desmerecendo nenhum de nós, mas qual é a probabilidade de nós, meros mortais, conseguimos montar um negócio efetivamente milionário? A probabilidade é muito pequena, mas não é porque somos incapazes. É porque não nascem negócios milionários todos os dias. E nós não estamos nos ambientes adequados, nós não estamos em lugares como o Vale do Silício, cercado de pessoas e curadorias e mentes brilhantes que vão nos incentivar. Enfim, a probabilidade é pequena. Só que as pessoas elas ficam vidradas na questão da construção do negócio milionário e eles não olham para as possibilidades dos seus vários negócios não milionários. E essa é a minha filosofia, a filosofia da Ju, que é assim, eu posso agora estar envolvido num negócio que eu sei que ele não é um negócio milionário, mas ele, somado com os outros 10 outros negócios que a gente tem, ele pode ser um negócio milionário. E é muito mais provável do que você simplesmente encontrar um. E muito mais seguro. E muito porque mais se seguro. um negócio quebra... Tem os outros ali que vão... Exatamente, exatamente. A gente começou com um projeto com uma pessoa que tem um canal no YouTube na área de finanças e eu não entendo absolutamente nada sobre investimento. E foi legal que quando a gente começou a trabalhar com essa pessoa, a gente começou a entender um pouco mais sobre a lógica do investimento e eu fiz uma pergunta para ele, porque a gente queria ajudar a criar alguns conteúdos e eu perguntei, o que é preciso para a pessoa ter um dividendo, sei lá, de 200 mil reais por mês? De dividendo de ações, propriamente dito, né? Não de negócios próprios, de ações que a pessoa investe na bolsa. E ele começou a rir e falou, cara, é praticamente impossível isso acontecer. Para isso acontecer, você tem que ter investido desde quando e colocando tal valor e incluindo... Ou seja, naquela hora eu me choquei. Eu falei, não, para mim a visão de que o investidor era naturalmente o suprassumo de quem quer ter uma vida confortável financeiramente e tal. E aí ele me explicou. Ele falou assim, então, isso é em parte verdade, mas investimentos não foram feitos para te enriquecer. O que te enriquece é empreendedorismo. O investimento, ele é uma capilarização daquilo que você já criou, provavelmente com outras ações. É um potencializado. Exatamente. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, cara, entendi. Então, a partir dali eu falei, não vou ficar procurando criar um novo Facebook, porque a probabilidade disso acontecer é mínima. Mas, cara, eu posso ter 10 negócios tranquilamente. Agora, para eu ter 10 negócios, é aquilo que nós começamos a falar. Precisa ser um negócio que não dependa da gente e ele precisa ser escalável. E aí você pode ter 10 negócios, dividendos de várias fontes. E quem sabe um deles talvez não possa ser vendido e aí se torne também um negócio individualmente milionário. Mas não é essa a meta. Exato. E qual que é pra ti, Léo e Jô, a definição de um negócio que seja escalável? Pra Vai, vocês, Ju. assim. olha, para mim, eu não penso só em ser escalável, mas também então, são 3 coisas assim que, por acaso, a gente acho que foi meio que intuitivo, meio que analisando o mercado e também, por exemplo, meu pai ele é empresário. E meu pai tem uma empresa de software, uma software house para farmácias. E eu nunca quis empreender. Por quê? Eu cresci numa família de donos de negócio e eu via como era por trás das cortinas, os bastidores disso. Muitas vezes eu acordava de manhã para ir para a escola, meu pai estava retornando depois de 3 dias preso no escritório. Então eu nunca quis. Quando eu comecei a namorar o Léo, Uma realidade que hoje já é diferente, porque muita gente já trabalha em casa. tem era essa outro, possibilidade. exato, era outro universo. E aí, quando eu comecei a namorar o Léo, a gente trabalhava em multinacional e eu já estava cansada daquilo, porque eu achava o seguinte, que se eu fizesse uma carreira brilhante, eu ia ter a minha vida aqui, porque meu pai me proporcionou uma vida que eu queria perpetuar. Então, eu achava que no corporativo eu ia conseguir isso. E aí eu sempre tive feedback assim, nossa, daqui a 10 anos você pode alcançar tal cargo. Eu ficava, caraca, daqui a 10 anos, para alcançar isso aqui? E aí aquilo ali me frustrou muito. E aí quando a gente começou a namorar, a gente começou
o Léo começou a falar comigo, vamos empreender, e não sei o que, eu ficava Era meio o diabinho assim. ficava no ouvido dela. Eu ficava meio de olhando de rabo de olho, assim, eu sei o quanto custa ter um negócio, não sei se eu quero Era aquela não. voz assim, vai lá, abre um Se negócio, demite. isso, pede demissão, Tipo isso. depois volta e compra a empresa. É. E a gente brincava Ela, muito. foi eu fiz isso mesmo. Tipo, e a gente sempre brincou muito de trabalhar junto. A gente ficava, tipo, cada um no seu trabalho, falava assim, quem sabe um dia a gente vai estar uma mesa lado a lado do outro, não sei o quê. Mas brincando, a gente ainda não tinha. Entramos no podcast Casal CEO. Tipo, Entramos, casar e CEO. entramos no tema. Exato. E aí, desculpa, eu fiz um pouquinho da pergunta, mas eu vou retomar. E aí, o Léo começou a falar muito sobre isso e tal. E aí eu falei, tá, tudo bem, então vamos pensar. O que a gente quer, então? A gente teve algumas ideias antes da gente efetivamente abrir o nosso coworking, mas aí, o que a gente pensava? Cara, eu não quero um negócio que eu tenho que resetar todos os dias. O que resetar todos os dias? Todo dia eu preciso de novos clientes entrantes, Correr Uhum. atrás de clientes todos os dias, não ter recorrência. não ter recorrência. E aí eu comecei a olhar para dentro de casa. A empresa do meu pai é assim. Então eu falei assim, opa, peraí, deixa eu analisar o negócio do meu pai e por que ela é tão próspera e por que ela é tão longeva. Então a gente começou a analisar, é esse perfil, a gente ainda não tinha tanto amadurecido sobre negócios, mas a gente sabia, cara, é isso que a gente precisa perseguir. É um negócio que tem uma boa margem de lucratividade, que seja escalável E que tenha e que tenha recorrência. recorrência. Esses são os 3 parâmetros que a gente precisa e que compõem a gente sair da operação. Então, esses são os 3 parâmetros que a gente botou na cabeça e falou assim, é isso que a gente precisa perseguir. Uhum. Então, Perfeito. tudo que a gente entra precisa estar de acordo com esses 3 Ou seja, requisitos. Vocês nunca vão abrir um restaurante. Então, a gente pensa em algumas coisas que a gente faria numa outra Conceitualmente. situação de vida. Por Aham. exemplo, eu adoraria ter um bar ou um restaurante conceitual. Só que isso seria muito mais pelo um hobby do que mais uma negócio. fonte de Exato. renda. Então, assim, com a vida acertada, eu teria tranquilamente. Botaria 2 ou 3 pessoas de confiança para tocar o negócio. Sempre tem aquele primo, aquele parente distante que está precisando de uma oportunidade. Bota a pessoa que é de confiança para tocar e a gente vai lá uma vez por semana, joga sinuca, Yeah. toma uma É cerveja. porque eu e o Léo somos aquelas pessoas que a gente não se vê parado. Eu não consigo me ver uma pessoa sentada na praia tomando drink e eu E é não isso. consigo entender o ócio que as pessoas perseguem. Eu não consigo. Nós somos pessoas gente- dinâmicas. Só para trazer um parêntese que tem a ver com isso que a Ju falou, na pandemia que as pessoas surtaram, se divorciaram e etc. Na pandemia, a gente foi a época que nós mais produzimos e mais geramos resultados em tudo aquilo que a gente fazia. Yeah. Por quê? Porque Pessoal enquanto, e profissionalmente, Pessoal né? e Porque a gente se profissional. divertia muito, nós dois. enquanto as pessoas estavam surtadas, a gente estava pensando, tá, e como que nós vamos fazer para os nossos clientes lá do coworking não quebrarem? Aí a gente começou a dar aula para os clientes para eles não quebrarem, porque se eles quebrassem, eles iam nos quebrar. Então, assim, a gente produziu muito. Uau. Então, enquanto as pessoas estavam surtadas, a gente estava fazendo. Uhum. Então, assim, a grande lógica pra gente é, cara, não fica parado, se desafie, não fique satisfeito com os resultados que você tem hoje, grato sempre, mas conformado absolutamente nunca. Eu Exato. agradeço todos os dias pelo que eu tenho, mas ok, eu não me emociono com isso, Uhum. não me admiro, porque eu tô pronto pro próximo. Exato. Yeah. Se você se apaixona pelo que você tem, se você se apaixona pela sua conquista, você já declarou pra você que você não precisa nada além daquilo. Yeah. E, de novo, isso não tem a ver com ser ingrato. Isso tem a ver com prosperidade. Prosperidade é rompimento constante. É uma árvore que não vira para ela mesma e diz assim, já dei maçãs ontem, não vou dar maçã mês que vem, não. Não. Ela vai dar frutos enquanto ela existir. Yeah. Enquanto a natureza dela permitir que ela dê frutos, ela vai dar. É porque a natureza, a prosperidade faz parte da natureza, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente tem muito essa mentalidade. Então, assim, a gente pensa na nossa aposentadoria como uma possibilidade da gente fazer coisas que a gente gostaria de fazer, mas que não estão dentro daqueles critérios que nós Eu posso dissemos fazer qualquer anteriormente. coisa. Então, por exemplo, a gente gostaria de às vezes ter por exemplo, uma coisa que a gente brilha, que é o empreendedorismo em casal. A gente adoraria ter um produto, um infoproduto para ensinar empreendedores, porque, assim, de novo, vocês que são casal, tem uma audiência que provavelmente também são casais, porque acaba atraindo. Sim. E a lógica é, a melhor coisa que você pode fazer na vida é empreender em casal. Não tem melhor. Vai ser difícil, vão ter desafios, mas se passar do ponto de não retorno, é a melhor coisa que vocês fazem. E a gente adoraria ensinar as pessoas a como fazer isso funcionar.
Só que pra gente isso não se conecta com os nossos planejamentos de vida, mas lá na frente, com aqueles 10 negócios funcionando e etc, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive aquilo que hoje não faz parte dos meus requisitos, dos nossos requisitos. Então, a gente enxerga muito dessa forma, né? A possibilidade da gente escolher ser... Eu gosto de dizer que a pessoa que é livre é aquela que tem o poder de decisão do onde ela quer estar presa. Sim. Entende? Porque eu acho engraçado que agora eu tô entrando num ponto que vai muito de encontro com uma coisa que eu penso que é: eu não sei se eu gosto do que eu faço. Por quê? Porque eu preciso fazer. Porque eu preciso de dinheiro pra pagar as contas. A partir do momento em que eu não precisar mais fazer, porque eu já tenho dinheiro pra pagar as minhas contas, aí eu vou saber se eu gosto mesmo. Porque até então eu preciso. Sim. E eu curto o meu dia a dia, trabalho com meu marido, faço as coisas, falo com os clientes, acho muito legal. Mas eu só vou saber se não, isso aqui é a mesma coisa que eu gosto de fazer. O dia que você não precisar mais. Exatamente. Mas, desculpa, você ia falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Isso é uma coisa que a gente sempre gosta de trabalhar quando a gente vai fazer mentoria com alguém, ou consultoria, enfim, qualquer coisa que seja. Para para fazer dinheiro, eu acho que você tem que. Eu acredito A que Ju você se tem corrigiu porque isso é um drive nosso, né? Quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Adulto faz dinheiro. Adulto faz Exato. dinheiro. Boa. Para você fazer dinheiro, você não necessariamente tem que fazer aquilo que você gosta. É aquilo de você ver, aquela minha competência que eu aprendi não sei aonde, tá. Tem mercado para isso? Alguém valoriza isso? Alguém que está disposto a abrir a carteira para isso? Uau. Massa. Aí tem um match. Não tem, querido, próximo. Próxima ideia, próxima solução. Então não é o amor. É tipo assim, eu gosto de pegar conchinhas da praia e fazer pulseira. Essa é a minha paixão. É a lógica que eu Você tô quer ser hippie? Tá tudo certo. Olha, eu não tenho nada contra. Exato. A grande questão faz parte da sua fotografia de vida? Exato. É perfeito. assim que você quer viver? Tá maravilhoso. Mas Nem todo mundo tem que arregaçar as mangas e Sim. ser empreendedor e ser isso e ser aquilo. Tá tudo certo. Mas se Perfeito. você não é aquilo que você quer, se a condição de vida que você está não é a que você... tipo assim, não estou grato pelo que eu tenho, eu quero muito mais do que eu tenho. Então, querido, próxima solução. Eu só faria um parêntese nisso, que são as pessoas que estão contando para elas uma história de que elas estão satisfeitas sem estar. Sim. E é isso que tem que ter um ponto de atenção. Porque a grande questão quando você tem um resultado levemente acima da média, isso já é o suficiente para você colocar uma algema de ouro e Amaciar o ego, achar né? que aquilo ali já chegou no teu top. E, cara, aquilo é horrível. Porque quando você olha, você tá se guiando, primeiro que a sua régua tá olhando para baixo. Exato. Você tá analisando quem tá pior do que você. E aí você vê que você tá um pouquinho acima da média, você fica se sentindo ok. Só que quando você olha, se você estiver olhando para cima, estiver envolvido com pessoas, e quando eu tô falando acima, não é financeiramente apenas, mas são pessoas que estão constantemente querendo romper, construir, ir além, desbloquear quem elas são, porque quando você vai pro próximo nível, você é obrigado. Cara, é idêntico. Você joga videogame, André? Sim. Você joga, Iola, alguma coisa? Super Mario. Eu tentei não ser sexista e fui perguntar pra ele e fui te dar a palavra também, mas normalmente as meninas não difícil. jogam videogame. Agora, eu vou voltar pra mim. Eu também nunca fui o grande jogador de videogame. Mas a metáfora quando você joga videogame, você entra na sua primeira fase, normalmente você consegue ir bem na primeira fase. Aí você mata o chefão da primeira fase, você vai pro chefão da segunda fase. Ali já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a habilidade que foi necessária para matar o chefão da primeira já não serve para você matar a segunda. Quando você tá quase no final do jogo, cara, às vezes você tem que jogar 3 ou 4 vezes aquela fase até você conseguir matar o chefão. Por quê? Porque a cada uma das 3 ou 4 vezes você vai adquirindo novas habilidades e vai entendendo como o jogo funciona. A vida é exatamente esse jogo. Bem-vindo à vida. Exatamente. Não tem como você viver a vida e não despertar para novas habilidades. O problema dessa pessoa que está um pouquinho acima da média é que ela está confortável com o que ela tem hoje. Só que isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com o fato dela dizer para ela mesma: eu não tenho mais nada para aprender. Eu morri, mas ainda tô vivo. Cara, a pior coisa que existe é você ver essa legião de Walking Dead. São os mortos-vivos que circulam entre nós. São pessoas que estão vivas, mas não rompem, não vivenciam coisas novas, não geram novos resultados, não se desafiam enquanto indivíduo, não geram novidade para os seus casamentos, para nada.
Pela Então, vida, né? são pessoas que não têm tesão pela vida. É a geração que compra banana descascada. Eu não sei se vocês já viram, Muito bom. saiu uma notícia na Forbes esses dias que era dizendo que a tendência da geração Z é não querer assumir cargos de liderança nas empresas. Perfeito. Não quer responsabilidade. Porque não querem responsabilidades. Claro, claro. E é total. E faz todo sentido. Por quê? Porque a geração Z são filhos de uma geração anterior, que se não me engano é Millennium, Uhum. Millennium? Eu o me millennial. perco isso. Que é uma geração de bundão. Ou seja, a geração dos bundões estão tendo os filhos que vão ser muito mais bundões que eles. Por isso que aquilo que nós temos pra frente são momentos de muita dureza para as economias, principalmente dos países, porque as Yeah. previdências elas são bancadas pelas pessoas que trabalham e Exato. geram receita. O que nós temos por vir na frente? Ou seja, olhando aqui para você que é empreendedor, olhando para você que está trabalhando, dê certo na vida. Porque se você não der certo na vida, você vai estar colocando seu futuro na mão da previdência dessas gerações que estão trabalhando agora e ó, você tá lascado porque a conta não fecha. Yeah. Já E não fecha hoje, Não né? fecha Exato. hoje e não vai fechar futuramente. Porque, assim, a gente tem muito contato com muitos jovens e é todo mundo com a mesma reclamação do... Não, porque em Portugal tá muito difícil, não tem trabalho, porque Portugal não tem casa pra morar, porque Portugal os imóveis e a renda e eu saio da faculdade e eu não tenho trabalho. É claro que tu sai da faculdade e não tem um trabalho. Tu tem 23 anos, nunca vendeu nada, nunca trabalhou num part-time, nunca fez porcaria nenhuma Não tem e quer sair da repertório. faculdade e ir pra uma multinacional trabalhar como gerente de marketing. Sim, ele quer sair pra cá. Eles querem sair pra ser CEO. Isso não vai Exato. acontecer. Eles querem ser E é CEO. engraçado porque... Ninguém quer ser estagiário. Exato. E é engraçado porque a maioria realmente, e eu sou português, eu não tenho problema nenhum de falar isso, a maioria das pessoas que eu ouço com estas críticas são realmente portugueses, porque se a gente for ver outras pessoas, tipo brasileiros, jovens brasileiros que saíram do Brasil, vieram para cá, tiveram que fazer a vida deles aqui, eu vou ser sincero, eu não me lembro de ter visto um jovem brasileiro a reclamar que o preço das casas está muito alto ou que a vida está Então, difícil, porque a Mas pessoa isso tem que se acontece. fazer. Isso foi o filtro de brasileiros que têm garra pra vir pra outro Isso país. que eu ia te falar. Então foi um Você filtro aí, porque Yeah. isso Existe acontece do ser humano. Claro, exato. existe um seriado que se chama Mindhunter Sério, no Netflix, que inclusive não foi Renovado. renovado, mas não deixem de assistir por causa disso. Que é brilhante do mesmo jeito. Que é brilhante, Não que conheço, vou assistir. essa série ela se passa na época em que o FBI criou o setor O deles profile. de descobrir serial killers. Não existia o termo serial killers. Naquela época eram só pessoas que matavam pessoas. Uhum. E aí, com o tempo, eles começaram a perceber que aquilo era um padrão de transtornos mentais, etc., que se gerou alguma coisa hoje que a gente conhece como sociopatia, etc., mas na época não existia. E quando eles criaram esse setor, eles começaram a prender muito mais rápido outros serial killers, porque foi se tendo a questão do perfil, Padrão um padrão comportamental e etc. Essa volta toda para dizer que, num momento da série, um criador desse setor no FBI, ele entrevistava todos os serial killers, todos, porque ele precisava entender como eles pensavam para poder tentar prender os que ainda estavam soltos. Uhum. E ele sempre ia nos serial killers fazer essa entrevista, levava os padrões, falava, ó, tá aparecendo mulheres mortas, e é esse tipo de corte, é isso que estão fazendo, e aí, o que você acha? Aí ele ia lá, dava uma sugestão. E aí teve um caso que ele levou e apresentou, ele falou, olha, eu já tentei de tudo, nós já estamos quase desistindo de pegar esse serial killer, por que a gente não consegue pegar? E aí o serial killer vira pra ele e fala assim, você só não tá conseguindo prender porque você tá me entrevistando. Eu que fui pego. Ou seja, ele tava tentando aprender uma coisa com uma pessoa que foi pega, só que a pessoa que tá solta ainda não foi presa. Então, mentalidade e comportamento completamente diferente. A ser detectado. Exato. Uhum. Então a lógica aqui é a análise do André, que tem muito a ver com a vida do empreendedor, a análise dele é, mas os brasileiros, eles não têm esse perfil, eles são mais avançados, eles querem vender, mas ele só tá conversando com os serial killers que foram presos. Yeah. Ou seja, ele só tá conversando com os Os brasileiros, brasileiros que vieram filtrados que vieram Yeah. pra cá, tiveram a garra pra fazer para isso. fazer isso, mas Exato. eu dei essa volta para dizer que se você for ao Brasil e bater papo com alguém lá, você vai encontrar com pessoas que também estão levemente acomodadas. A grande diferença é que no Brasil existe uma lógica do padrão e da dignidade de vida que a pessoa pode ter ou pode não ter, a dependendo do padrão social dela. Que aqui é muito diferente. Você vai ter uma vida digna mesmo que você tenha um emprego básico e etc. Uhum. E isso faz muita diferença na balança. Uhum. Mas a grande questão é, isso é do indivíduo e do ambiente. Se você não está Sim. nos ambientes certos,
Você Eu vai ficar sei que parece acomodado. você fala isso. Ai, que um ambiente favorável, Cara, mas é. Uhum. Porque, assim, você pode fazer 300 faculdades, 300 cursos, E e a continuar sua sendo um idiota. capacidade vai até X. Porque nós aprendemos tecnicamente uma parte. E o resto, tudo que nos faz ser bons profissionais, bons donos de negócio, bons parceiros, bons amigos, bons familiares, são as nossas Experiências. capacidades humanas, Uhum. né? Tem gente que chama de soft skills, o Simon Sinek, se não me engano, chama de capacidades humanas, que é a capacidade de a gente ser humano. Uhum. A Yeah. capacidade técnica leva a gente até um certo nível. A partir disso, a gente precisa se moldar, nos moldar para sermos melhores. Sim. A nossa mentalidade, nosso comportamento, nossos relacionamentos. Só que isso é uma escadinha, sabe? Então, assim, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se desenvolver Sim. para conseguir alcançar esses sonhos maravilhosos que todo mundo tem. E aí vem aquela lógica que eu falei das mentiras que nós contamos para nós mesmos. Essas pessoas que dizem, não, mas para mim tá bom do jeito que tá, eu já tenho o suficiente. Essas pessoas, e isso daí eu não posso provar cientificamente, mas para mim essa pessoa, ela conta essa história para ela mesma, porque ela, dentro dela, ela tem um bloqueio que impede ela de ver que ela pode mais. Ou ela tem medo do sucesso, ou ela tem muito medo do fracasso. Yeah. E ela conta essa história para ela para justificar o motivo pelo qual ela não sai do lugar. Então é muito mais fácil ela dizer, não, eu decidi aqui estar nessa posição que eu tô. Eu decidi manter a vida. Eu controlo essa Eu bolha. controlo, não, mas é a prisão que ela criou para ela mesma e ela inventa essa história para justificar. E isso acontece todos os dias, em todos os segmentos, em todos os setores da vida. Então é sempre Yeah. a mentalidade. Eu sei que às vezes, tipo assim, mentalidade, mas nós somos feitos do que a gente pensa, do que a gente. Só que, Sim, sem dúvida. só que isso que você estava falando agora me fez lembrar uma coisa, que é... Tu falou, quando a gente vai começar a empreender, a gente sabe que vai ter uma fase que vai ser ruim. Difícil. E depois vai vir outra fase que a gente vai ter que esperar e vai Sim. ser sempre assim. A questão é, eu vejo muitos jovens que têm as nossas idades, 23 e 24 anos, e eles esperam que quando eles vão sair de casa, eles já vão ter a estrutura que eles têm na atual casa deles, que levou para os pais deles construírem 40, 50 anos. Sim. Então não tem como eu, uma jovem de 24 anos, querer sair de casa com a mesma qualidade de vida que os meus pais me deram até aqui. Por quê? Porque os meus pais precisaram trabalhar 40 anos para construir. Sim. Sim. E eu não tenho 40 anos sequer de trabalho. Então, por mais que exista essa questão da dignidade de vida e etc. aqui em Portugal, eu acho que vai começar a diminuir. Porque porque os jovens eles vão precisar entender que eles vão ter sim que diminuir o padrão de vida. Ponto. Vai acontecer. Não tem Não é que como. eles vão diminuir o padrão de vida, eles vão construir a vida deles. Exato. Que antes eles não tinham uma vida, elas estavam Estavam embaixo das emprestadas. asas dos Exato. papais. Era uma vida emprestada. Então, Exato. era uma vida emprestada. Mas é exatamente isso. O problema é que, assim, eu passei por isso. Eu acho que todos nós passamos por isso. Os nossos pais nos deram condições, ambientes em que eles forjaram com a vida deles. Uhum. A partir do momento em que a gente sai de casa para construir a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa profissão, nós somos os autores dessa nova trajetória. Exatamente. Os nossos pais agora eles apenas estão ali para apoiar, admirar, dar colo quando talvez precise chorar ou alguma coisa do tipo. Mas agora você é dono da sua vida. E você Agora que com a vai- gente. Agora com a gente. Então você que está aí em casa, você precisa entender que você precisa entender qual é a sua capacidade hoje de gerar renda e estar. É o primeiro, quase um processo de luto. O primeiro passo é a aceitação. Você precisa aceitar que agora você está trilhando a sua vida e não Yeah. mais a vida dos seus pais. Você não é continuidade dos seus pais. Uhum. Yeah. Agora é com você. E digo mais, Ju. Os seus pais precisam que você tenha a sua vida e que você Yeah. prospere. Porque eles quando ter a você deles, né? sai da casa deles, aquele é o momento em que a missão deles está cumprida. Eles sempre vão ser seus pais, sempre vão continuar amando você e sempre vão continuar apoiando.
Mas a missão deles é ver você dando certo na vida. Yeah. E se você não dá certo na vida, e se você não conquista o seu caminho, se você não trilha a sua jornada, você é um peso para eles. Yeah. E a velhice deles só vai ser uma velhice boa e confortável se você tiver uma vida enquanto filho, porque eles sempre vão se preocupar com você. Yeah. Então prospere para dar paz para os seus pais, em nome de Jesus. Yeah. Não, mas isso é muito verdade, porque hoje, por exemplo, a gente fala e tal, a gente tá aqui no podcast, tá gravando, vive do próprio negócio, não sei o quê, mas eu já tive que dividir casa com 7 pessoas aqui em Portugal. Eu tive que... Era quase uma festa do Didi. Sei. Uma casa de banho, entendeu? Tinha cabelo no ralo que não era meu. Complicado. E, tipo, foi complicado. Morei com não sei quantas pessoas em várias casas diferentes. Eu tava até falando com o André. Nos últimos 10 anos da minha vida, a casa que eu mais morei mais tempo é a casa que a gente tá agora, que faz 3 anos. Olha, palmas para o casal. Entendeu? Agora, o resto todo foi me mudando, fazendo várias coisas, não sei o quê. E aí, a gente vê, lá tá, o fulano, que terminou a faculdade agora, querendo fazer as coisas, e aí fala pra mim, pro André, porque pra vocês é fácil. Aí eu falo, foi fácil, muito fácil. Sempre vai ser fácil, né? É. quem Pra não- outro não é sempre conhece. mais fácil. É. É que Sempre as é outras mais pessoas fácil. só olham a vitrine, né? Sim. É. E aí, de novo, aquela história, né, das suas conquistas visuais, que é para poder mostrar todos o sangue que ninguém viu. Exatamente. Beleza, se você acha E que ninguém foi para nunca mim vai foi ver. fácil, ninguém nunca vai ver, ninguém nunca vai entender. Mesmo Não. que você diga, que você mostre, que você Nem a família entende, grave, gente. a família não Não. entende o que você passa. Não, A família não entende. não mesmo. Ó, Então por é exemplo, meu pai hoje já tá numa situação de vida em que ele já não faz parte da operação há muitos anos. Então, na mentalidade dele, eu também tô na mesma situação. Às vezes ele me liga, ele, mas você não tem tempo pra nada. Você não consegue parar um momento e tal. Por exemplo, esse ano eu não vou pro Natal, todo ano eu vou pro Natal no Brasil passear com a minha família. Uhum. E esse ano eu não vou, porque eu não consigo desacelerar. Toda vez que eu vou pra lá, eles esperam que eu pare, desacelere e dê atenção. Uhum. Yeah. Então, nesse momento, eu não vou conseguir, porque tá tudo tão corrido que eu Uhum. preciso da continuidade. Então, ele tá no momento de vida, tudo bem. Ele entende o quanto foi. Quando eu relembro, ele lembra como era na antiga Mesopotâmia, que a sua vida era corrida e tal. Aí ele, tá, entendi, tá bom. Mas outras demora a pessoas- processar. Mas demora a Uhum. processar, porque já não faz parte mais do dia a dia dele. Exato. Já, por exemplo, a mãe do Léo, ela olha assim e fica, nossa, como a vida de vocês é agitada e tal, mas não consegue mensurar o que é isso. Então imagina É. uma pessoa de fora que só vê a vitrine. Exato. Só que a cena é que as pessoas, elas se iludem com essa vitrine. Exato. Que nem, a gente conhece muita gente, lá tá, o digital, a gente acaba, é muito bom que a gente consegue ter contato com muitas pessoas também, né? Mas também a gente deixa, às vezes, se a gente não coloca o racional logo, vem logo a comparação, né? Aí tu tem a pessoa que tem a agência há não sei quanto tempo, tem a empresa há pouco tempo e etc. E já tá, pelo que mostra, mais à frente e etc. Aí tu vai ver, o estilo de vida da pessoa é completamente diferente. É incompatível, não tem como eu comparar o estilo de vida de uma pessoa que não tem contas pra pagar de uma pessoa que tem contas pra pagar. Sim. Que nem, tipo, a gente conhece muitos jovens que têm empresa e empreendem, tipo, morando com os pais, e a gente fala, aproveitem isso, Não, pelo esse amor esse de é o melhor Deus. momento. Esse é o melhor momento. Porque é tipo assim, a gente não conseguiu, por exemplo, reinvestir tudo de volta na empresa, porque a gente Porque tem tem que que pagar a comprar. conta. Sim. Sim, sim. Agora, se tu é empreendedor jovem, que tá começando um negócio, meu, tá É, morando na você casa tá dos com a- pais. Com a tábua, o queijo, a faca na mão. Yeah. Faltou. Acho que nem faltou o Já vinho. vem o vinho digerido. É você. Yeah. Já vem É. É porque as digerido. pessoas não têm noção do quanto é. Privilegiado, né? E mentalmente é muito mais. Tu tem muito mais capacidade mental pra produzir, sabendo que o teu básico. Tá Tá fornecido. Porque é a pirâmide de Maslow, né? Tipo, o teu Aham. básico tá ali, tá assegurado, então tu consegue ir pras outras partes da pirâmide. Sim. Mas aí a gente vê nesse caso, né? Não tem como a gente comparar a nossa vida e o nosso crescimento com uma pessoa que tá na casa dos pais, que teve o mesmo crescimento nesse mesmo tempo. Sim. É incomparável. Por quê? Porque Sim. são situações completamente diferentes. Por A isso que eu loja- não gosto quando. Desculpa. Por isso que eu não gosto quando fala, todos nós temos as mesmas 24 Não horas. tem. Não temos. Não. É. Não temos. Nós temos todos o temos mesmo. 24 horas, mas nós não temos Temos- a dinâmica dessas 24 horas. Exatamente. E aí que eu acho que vem a grande lição da vida, que é, tá, tudo bem, mas eu posso ser inteligente e tornar as minhas 24 horas um pouco melhores, Yeah. fazer coisas para mudar os meus aspectos atuais para ir para um novo futuro, onde as minhas novas 24 horas
já não sejam tão dificultantes como são hoje. Exato. Sim. O problema é eu ficar no argumento de não temos a nossa mesma ficar 24 por horas isso e mesmo, pronto. Ficar por isso exato. mesmo. Isso é que não pode acontecer. Sim, vai ter que trabalhar mais, vai ter que se esforçar mais do que outra pessoa que tem X privilégio ou Y privilégio. E é isso. Vai fazer o quê? A gente não nasceu de outro jeito, a gente Exato. nasceu com essas condições e as condições que temos. Exato. E faz o Não, melhor com é isso. engraçado, tu entrou num ponto agora que tem uma amiga minha que falou assim, Yola, eu tenho a vergonha de mostrar a minha vida, às vezes, na rede social, porque eu sei que eu sou muito privilegiada. Aí eu falei, mas filha, tu tem culpa? Não, Que o teu pai É a realidade da pessoa, né? Tu não tem culpa, não. Essa pessoa, ó, amiga da Yola, você não tem culpa e mais do que isso, quando você se envergonha em algum nível disso, você tá desonrando seu pai que construiu esse legado, ou sua mãe. Exatamente. Então, honre seus pais. Mas é isso mesmo. Porque imagina, a pessoa, ela entrou dentro daquele contexto. Então, e depois tem outra coisa que também tem pessoas que estão nesse contexto. E no digital isso pode ser potencializado. Por quê? Porque Claro a que pessoa sim. pode se Sim. sentir da mesma forma e pensar assim, não, afinal, se eu sou privilegiada, então eu vou usar o meu privilégio pra fazer mais privilégio ainda. Pra Perfeito. deixar bom meus que filhos ela- mais privilegiados. Perfeito. Isso, assim, são duas faces da mesma moeda, mas isso é interessante porque tem gente que olha isso e fala assim, então eu sou melhor do que o outro. Não sou melhor do que o outro. Eu só tenho uma condição privilegiada em função de outra pessoa que não Exatamente. tem aquilo. Exato. Se ela tem essa consciência, então isso significa que ela tem bons valores dentro dela. A grande questão ela precisa equilibrar isso para ela não se sentir culpada, que ela não se sentir mal e usufruir. Não tem nada de Exatamente. errado em usufruir. Exato. Bom, Exatamente. eu quero saber o seguinte. Esse é um podcast que tá um pouco ligado a digital, certo? Então, eu quero saber o seguinte. Quem é que vai trazer a braba daquela polêmica para fazer gerar muitos cortes? É o André? A gente veio pela polêmica. Ah, pronto. Eu acho que a polêmica já foi, já. Já Já? foi? Acho que sim, acho que se eu colocar um corte falando que aqui em Portugal os jovens não conseguem morar numa casa porque eles não trabalham. Fica Tá a aqui, ó, dica. tá aqui o corte já. Fica a Entendi. dica. Mas isso daí é uma questão que eu estava vendo uma matéria que dizia que mais do que nunca os jovens vão demorar mais a sair de casa agora, né? Por causa do valor dos imóveis e tudo mais. E há uma... Eu não acho que a culpa seja valores imóveis, eu acho que a culpa seja deles mesmos. Pronto. Claro que tem, principalmente aqui, que é um país que, né, quando a gente compara com o Brasil, realmente é muito mais difícil muitas vezes você ter um emprego e etc. legal, digno, interessante. De fato, isso é verdade. Aqui, eu realmente acho que tem muitas oportunidades, mesmo que não seja o emprego dos sonhos da pessoa, que não seja o emprego que está baseado naquilo que ela se formou, mas assim, existem caminhos, as pessoas olham muito para um único lugar. A coisa que mais me incomoda, por exemplo, a pergunta que vocês fizeram, como eu apresento vocês? Como que vocês gostariam de ser apresentados? Cara, e eu não sei essa resposta, e eu não sei pelo seguinte... O que me trouxe até aqui, o que trouxe a Ju até aqui, o que vai nos levar ao próximo nível é exatamente o fato da gente nunca ter colocado um rótulo no que a gente faz. Porque se eu me rotular, eu vou dizer, eu sou administrador, que por acaso eu me formei em administração, e talvez vocês nem sabiam disso. Ou eu Fiz em sou, relações internacionais. eu sou Olha, tem pós-graduado... relações internacionais no teu negócio. Pois é. Eu sou pós-graduado em psicologia positiva, que também é uma pós-graduação que eu tenho. Mas se eu me coloco nessa posição do eu sou Eu sou só isso. Então eu não olho para essas formações, certificações e rótulos. Então eu acredito que se você tiver uma capacidade de ter múltiplas habilidades, a gente está vivendo uma fase em que antigamente se queria muito que as pessoas fossem especialistas em algo. Esse é um momento de vida que é o oposto, é a minha visão. A gente está vivendo um momento de vida em que é preciso ter múltiplas habilidades. Os grandes feitos virão de pessoas que possuem múltiplas habilidades. Quando você vai conversar com pessoas, não que eu tenha tido esse privilégio, porque não tenho, mas se tivesse conversado com Elon Musk, com Steve Jobs, essas não são pessoas de uma única habilidade, são pessoas de múltiplas habilidades. E por que elas conseguem construir o que constroem? Porque pessoas de múltiplas habilidades, quando elas descobrem que elas só precisam de outras pessoas que são especialistas para fazer aquilo que é preciso, aí elas deslancham. Yeah. Então esse é o grande problema. Muitas pessoas da nossa geração, como vocês, que são brilhantes e gostam de fazer muitas coisas, têm essas múltiplas habilidades, mas às vezes não conseguem dar o próximo passo porque está preso
dentro de uma única coisa. Cara, precisa romper, precisa deixar essas múltiplas habilidades surgirem e contratar pessoas, esse circular de pessoas que são, sabe, que tem aquele cabresto do cavalo que só olha em frente para uma única habilidade. Essas pessoas, elas vão executar brilhantemente aquilo que você não pode, porque você não é brilhante em uma única coisa. Exato. Então, aceitar essa coisa do perfil e se circular de pessoas adequadas, isso vai ajudar muito você a desenvolver, empreender ou ser um funcionário de qualidade. Não, porque imagina, aqui tu Perfeito. tem aquela questão das pessoas saírem da escola aos 14 anos. Não saem do primária, é da primária, né, que Da chama. primária. Saem da primária aos 14 anos, já tem que Não, escolher não, uma aos área 14. Não, mas vão escolher uma área de atuação. Elas vão começar Ah, a fazer sim, aquele... sim. É um curso técnico, né? Até que depois ela Sim, possa... Sim, tá, é isso. Sabe o que é? Pronto. Uhum. A gente sabe Que também. as pessoas vão escolher ali o que elas vão trabalhar, Sim. Palavras onde que elas diferentes, vão português estudar. Portugal, português Brasil. Pronto. Ah, sim. Imagina, vai escolher se vai para os cursos da saúde, se vai para os cursos da... Tipo, De humanas. Tecnológico. Isso. Na minha cabeça, não faz o menor sentido. Uhum. Porque como é que uma criança de 14 anos, 15 anos, vai saber qual é a área que ela quer seguir pro futuro? Sim. É impossível. Não tem como. E aí depois sai da escola e aí tem que ir pra faculdade. E aí, de repente, no meio da escola, ela descobriu que matemática não tem nada a ver com ela. Só que ela não tem mais as skills que ela precisava pra ir pra um curso Sim. da área da artística. E aí ela não consegue ir pra isso. Ou a pessoa sai, vai, faz as coisas certinhas, aí ela sai da faculdade e ela tem que ir automaticamente pra emprego na área. O que eu falei pro André quando a gente começou a namorar? Porque eu comecei a namorar com ele e ele não trabalhava. Então eu comecei a namorar com ele e falei assim, então, Então, vais fazer a vida? Como quando é é que tu vai trabalhar? Quando é que você vai dar certo na vida pra ter um podcast comigo? Tipo, visionária ela. é? Não, de 18 anos, é porque eu trabalho desde os 15, então pra mim era muito estranho. Mas eu como é que fala? Eu apostei na planta, entendeu? Sim, comprou Você- Comprei uma na planta. Você comprou na baixa. Yeah. Comprou na baixa. Eu comprei na baixa, mas não tá disposto pra vender, não. Ah, que era investimento de longo prazo. é, exato. E aí eu falei pra ele assim, porque assim, a mãe dele é uma mulher sozinha. Eu falei assim, tu não tem vergonha da tua mãe, sendo uma mulher sozinha, sustentar 2 homens dentro de casa, ela compra até tuas cuecas. Aí ele, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu falei, pois, mas depois pense. É um bom momento pra refletir Exato. sobre isso. E aí ele foi lá, procurou um trabalho no continente. 3 meses depois de namoro, ele já estava trabalhando. Conseguiu ali no meio da pandemia, conseguiu um trabalho, onde todo mundo disse que não conseguia trabalho, ele conseguiu um trabalho. Começou a trabalhar, depois foi trabalhar na Medicare como call center, moral da história. Quando ele saiu da faculdade, ele falou assim, amor, eu acho que eu quero ter o meu negócio. Por quê? Porque ele já tinha trabalhado, Sim, repertório. ele já tinha percebido que, se calhar, ele não se encaixava naquele contexto, porque ele sempre ia resolver as coisas. E ele era repreendido por resolver coisas. Ele falou assim, eu acho que eu quero ter o meu próprio negócio. E eu falei, então tenha o teu próprio negócio. Por quê? Porque ele já tinha construído isso. Agora, o jovem fala, eu não tenho capacidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Ou até a família fala, não, tu tem que se focar nos estudos, porque pra ser alguém na vida tu tem que estudar. Não, pra ser alguém na vida hoje, a gente precisa fazer isso que tu falou, ter várias habilidades. É o quê? Eu saber fazer coisas. Ter experiência, E ajuda, né? eu consegui gerir coisas também. Por quê? Porque eu vou estar na faculdade, vou estar trabalhando, vou gerir as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, É com experiência e repertório também que você vai saber, cara, isso aqui eu sou bom. exato! Não. Isso eu faço bem. Exatamente. E aí tu vai me dizer, como é que um jovem adolescente... Vai saber Que- de alguma coisa que você nunca Exato. experimentou. Não, e como é que a pessoa que tem 18, 19, 20 anos, mora na casa dos pais, tem a comida e a roupa lavada, não tem capacidade de estudar e trabalhar junto ao mesmo Claro que tempo? Com certeza. Meu pai tinha família, trabalhava de turno, rotativo. Demorou 10 anos pra fazer faculdade, mas fez. Fez a faculdade, conseguiu terminar, É pós-graduação, a questão do e não sei o extra quê. esforço necessário para quem não tem privilégio. Exato. Então, tipo assim, consegue, claro que tem capacidade. Quando ele olhou pra mim e falou assim, não sei se eu consigo, eu falei, consegue sim e vai fazer. Sim. E fez. E aí, é o que eu digo. Jovem que tá assistindo, faz alguma coisa. Porque não tem como conseguir construir algo sem fazer coisas antes. Exato. E isso me revolta demais, porque a pessoa olha pra minha cara e fala, não, porque é muito difícil. Ô, Escolha o filho. teu difícil, né? Exatamente. Escolha o teu Escolha difícil. tudo difícil. E eu Bom. passei exatamente o que você falou no trabalho, porque quando eu falei lá que eu não queria empreender, mas eu só vi o filme, digamos, o filme dos bastidores de ter um negócio. Mas quando eu fui pro corporativo,
eu vi que eu era essa pessoa que eu não se me encaixava. encaixava. Porque eu era a pessoa sempre extremamente bem avaliada, mas que era jovem demais para ser competente. Eu fazia muito mais do que me pediam, eu resolvia problemas que muitas vezes as pessoas não enxergavam que era um problema. E eu falei, de repente eu acho que eu tô no lugar errado. Yeah. Muitas vezes é o lugar errado mesmo. Só que tu só conseguiu ver isso fazendo. Testando, exato. Eu precisei ver para crer. E meu pai me deixou, meu pai nunca falou, você não vai trabalhar, você pode vir trabalhar comigo na minha empresa, ou você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele me deixou seguir o meu caminho, sabe? E aí eu fui Isso é vendo muito que realmente, não. Por isso que lá tá, a construção de repertório é algo que a gente sempre fala. Não tem como a gente... Pra gente ser uma pessoa melhor, pra gente ser um empresário melhor, um empreendedor melhor, qualquer coisa melhor, a gente tem que ter Marido repertório. melhor, esposa melhor, Exato. filho melhor. Mesmo sério. Bom, então, infelizmente, teremos que chegar ao fim desse episódio aqui. Foi muito bom mesmo, assim, ó, de verdade, receber vocês aqui. Foi uma honra, obrigada. Vocês foram pelo mesmo convite. pessoas, assim, muito especiais que tivemos a oportunidade de conhecer esse ano. E acho que ainda temos muito aí para desenvolver juntos na nossa caminhada, na nossa jornada. Pessoal que tá por aí desse lado, espero que também vocês tenham gostado desse episódio. Trouxemos aqui também hoje muitos assuntos, né? E quero também já convidar-te, se tu tiveste assim, algum insight, alguma coisa que tu já vais aplicar hoje no teu negócio, na tua vida, deixa aqui em baixo nos comentários, porque outra pessoa vai ler o teu comentário e vai dizer, poxa, eu vou fazer isso também, e é interessante nós gerarmos também essa comunidade. E é isso, agora eu passo aqui a palavra para a Iola, para ela terminar. Não, tu vai passar a palavra pra mim pra eu passar pra eles, porque eu quero saber, primeiro da Ju, qual é o teu conselho para o empresário que tá nos ouvindo agora, que tá nessa fase de desisto, vou continuar, o que eu vou fazer da minha vida? Qual que é o teu conselho para essa pessoa que tá nessa situação agora? Acho que primeiro de tudo é olhar o momento de vida dela. Então, assim, se você tem conta para pagar, se você tem filhos, se você tem pai e mãe que você precisa ajudar, é botar no papel quais são todos os custos da sua vida, quais são todas as responsabilidades e o que você está fazendo hoje. Você está conseguindo só pagar as contas e você consegue fazer isso um reinvestimento? Ou você realmente só está ali, tipo, naquela rodinha de rato, você está só realmente sobrevivendo? Então, primeiro de tudo é analisar a sua fotografia de vida. Porque, de repente, o que você está precisando é de um fôlego e, sim, trabalhar para outra pessoa, fazer um caixa, respirar, organizar a sua vida, botar a sua vida no eixo, para depois dar próximos passos. Porque o que eu vejo muitas pessoas se afogando porque ficam nisso, mas como não tem um pouquinho de dinheiro para reinvestir, ela morre ali. Então ela está sempre afogando e não sai do lugar. E é mais Então, fácil voltar a trabalhar para outra pessoa, para ganhar fôlego, refazer Se a vida, preparar. se organizar, de repente pagar as dívidas e depois volta a tentar empreender de novo com mais habilidade, com mais repertório. É isso. Se não, se tiver um fôlego, aí você vai botar todas as suas contas ali, ver se tá sobrando e fala, cara, qual o próximo passo que eu preciso dar para trazer uma pessoa comigo, para trabalhar, para eu ter mais capacidade de dar o próximo passo dentro do meu negócio. E aí eu faria isso. E agora, Léo, qual que é o teu conselho para essa pessoa? Bom, desistir nunca é fácil. E existe uma diferença entre desistir e desistir, né? Tem aquele desistir que a pessoa desiste por falta de resiliência, por falta de Capacidade. mentalidade fortalecida e etc. E existe a desistência que, na verdade, não é desistência. Ela é uma mudança de rota. É você perceber que, cara, nessa rua aqui tem muito engarrafamento. Eu vou para outra rua. Yeah. É você perceber que aquele caminho é um caminho que está sendo, de repente, mais árduo e que talvez ali não seja o caminho adequado. Então, são dois conceitos diferentes. Existe um livro do Deepak Chopra, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que uma das 7 leis espirituais do sucesso é a lei do menor esforço. E na lei do menor esforço, que não tem nada a ver com não fazer alguma coisa com esforço, é o oposto, ele diz assim, muitas vezes, se aquilo que você está tentando fazer, você está precisando empregar muito mais esforço do que deveria para extrair alguma coisa dali, provavelmente aquilo ali não é o seu caminho. Então, às vezes, sim, você precisa mudar a rota e desistir, mas é um desistir positivo, é uma alteração de rota, é metanoia, é você fazer uma alteração na sua trajetória, no seu planejamento. Então, eu acho que é fazer essa análise. Eu estou sendo fraco e não resiliente, ou eu estou mudando a minha trajetória em busca de alguma coisa melhor, porque daqui nada vai sair.
Yeah. Então, eu acho que essa é a análise que precisa ser feita. Isso tudo vem com clareza. E de onde vem a clareza? Conhecimento, leitura, mentorias, cursos, Repertório. podcasts. Correr atrás. Não é criar uma obesidade mental de conhecimento, mas é procurar o conhecimento que vai te fazer sentido naquele momento. E o amadurecimento também. E amadurecimento, exatamente. Lembrando que Perfeito. sucesso não é um ponto A, um ponto B com uma reta pra cima. É, São Exato. altos e baixos Yeah. e é um caminho. É uma montanha-russa. Perfeito, é uma perfeito. montanha-russa. E como é que as pessoas vos podem conhecer nas redes sociais? Deixem as vossas redes sociais, que é para o pessoal que nos está a assistir, seguirem vocês aí o vosso trabalho. Bom, vou pedir ao pessoal para colocar aqui embaixo. Então @ eu, Léo Leitão. Não, eu, Léo, Leitão. E da Juliana. Juliana.loss, L-O-S-S. Isso. Perfeito. Bom, é isso. Temos. Quer falar mais assim alguma coisa? Não esqueça de subscrever no canal, É né? isso. E deixar aqui o like e comentar o assunto para o próximo vídeo. Para o próximo vídeo, não, para o próximo podcast. E não só pessoas que vocês querem que a gente traga aqui também. Que assim a gente consegue ter noção do que vocês querem assistir, as pessoas que vocês querem conhecer e querem que a gente traga aqui para conversar. Eles só nos convidaram porque no episódio anterior as pessoas gritaram nos comentários: Léo e Ju. Por isso que a gente está aqui hoje. Então façam isso de novo com o próximo agora. Exatamente. isso. Obrigado Então, pelo é- convite, foi incrível e contem conosco aí para projetos futuros. Com Boa. certeza. É isso. Nos vemos no próximo episódio.